diminuiu o número de leitores? Qual é o livro mais lido no Brasil? E quais são os autores mais citados? As respostas para essas questões e muitas outras são partes da sexta edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, realizada desde 2007 pelo Instituto ProLivros. Hoje vamos comentar alguns dos pontos dessa pesquisa que você pode encontrar no link aqui da descrição desse vídeo. Vamos lá? A sexta edição da pesquisa Retratos de Leitura no Brasil foi realizada em âmbito nacional, com 5.504 entrevistas em 208 municípios. A pesquisa tem uma margem de erro de 1 ponto percentual e o público-alvo foi a população brasileira residente com 5 anos e mais, alfabetizada ou não. Os dados da pesquisa foram coletados entre 30 de abril de 2024 e 31 de julho de 2024. Mas antes de falar um pouquinho mais dessa pesquisa, é importante entender a definição de leitor e de não leitor, de acordo com a mesma pesquisa. Leitor é aquele que leu inteiro ou em partes pelo menos um livro de qualquer gênero, impresso ou digital, nos últimos 3 meses. E o não leitor é aquele que declarou não ter lido nenhum livro ou parte de um livro nos últimos 3 meses, mesmo que tenha lido nos últimos 12 meses. Podemos então verificar no primeiro gráfico aqui da pesquisa que desde 2007 é a primeira vez que o número de não leitores supera o número de leitores no Brasil, embora as porcentagens estejam sempre muito próximas, mas fora da margem de erro. A gente percebe então pela pesquisa, que não é um dado surpreendente, que a maior parte dos leitores estão na classe A, depois na B, depois na C, e os que menos leem são pessoas da classe D e E. E em todas essas classes sociais, houve a diminuição de número de leitores com relação à última pesquisa em 2019. Quando essa leitura é feita por região aqui no Brasil, a gente percebe que os estados Sul e Sudeste é onde concentra o maior número de leitores. E mesmo assim, nos dois, houve diminuição de número de leitores de 2019 para 2024. Considerando as pesquisas então desde 2007, percebe-se então que a média de livros lidos por ano houve também um declínio. Um dado interessante que a pesquisa traz é o motivo da leitura. Por que a pessoa lê? E a principal motivação é por gosto. A pessoa gosta de ler. Seguido então por distração, atualização cultural, conhecimento geral, crescimento pessoal, aprender algo novo ou desenvolver uma habilidade, motivos religiosos, atualização profissional, exigência do trabalho, exigência escolar ou faculdade. E os fatores que influenciam na escolha de um livro é primeiramente o tema ou assunto, sendo seguido diretamente pela capa, ou seja, as pessoas escolhem livro pela capa, sim. Os gêneros que as pessoas costumam ler: número 1, a Bíblia, e ela tem sido o primeiro lugar desde 2015 aqui, que a pesquisa cita, e a gente percebe sim também uma diminuição. E os lugares que as pessoas costumam ler livros, grande maioria em casa, eu mesmo leio em casa. Mas é interessante perceber que existem outras opções também. A sala de aula, muita gente lê na escola, então é muito importante que a escola desenvolva, ajuda a desenvolver esse hábito de leitura nas pessoas. Bibliotecas em geral, trabalho, ônibus, trem, metrô, avião, que é o meu caso. Eu gosto de ler muito quando estou no meio de transporte desses que eu não estou dirigindo, né? E também eu leio muito, às vezes, em consultórios, salão de beleza, barbearia, essas coisas, quando a gente está esperando. Então eu sempre tenho um livro comigo e eu gosto de ler enquanto eu espero. Então eu meio que me incluo aqui em várias posições aqui na pesquisa, mas o principal, no meu caso, é igual a maioria aqui, que é em casa. Um outro dado que essa pesquisa traz é a participação em eventos literários. Eu mesmo participei esse ano da Flip, teve também a Bienal do Livro de São Paulo, que foi super comentada, um recorde de público, e tem sido mesmo de fato, eu tenho visto isso em reportagens de jornal e tudo mais, que esses eventos literários têm atraído mais público cada vez. Contudo, a gente percebe aqui que a grande minoria da população que de fato participa desses eventos, né? Entre os leitores, apenas 14% vão a eventos literários, ou foram no último ano aqui. Os leitores de livros de literatura é um pouquinho mais, mas ainda assim é a minoria, 18%. E os motivos que as pessoas têm para terem parado de ler? Primeiramente por falta de tempo, que eu acho que é a grande questão aqui da nossa sociedade atual. A gente nunca tem tempo. O porquê a gente não tem tempo é outra questão, mas a pesquisa traz uma pista boa com relação a isso também. E aí a gente entende na própria pesquisa um dos motivos pelos quais as pessoas provavelmente tenham parado de ler. Aqui a pesquisa traz o que gosta de fazer em seu tempo livre.
em porcentagem de pessoas que falaram sempre. Então, eu sempre uso a internet. Olha o quanto que aumentou de 2007 para 2024. Foi de 18% para 78%. WhatsApp, Telegram também foi crescendo. Assiste televisão foi diminuindo, mas ainda assim é bastante, 60%. Assiste vídeos ou filmes em casa, houve um aumento, até porque, né, Netflix, essas coisas. Usa Facebook, Twitter ou Instagram, também crescendo pra caramba, então toda a questão de redes sociais. E a comparação entre leitor e não leitor, para a mesma pergunta, é interessante. Então, 87% dos leitores usam a internet no tempo livre, enquanto 70% não. Então, diversas questões aqui que a gente poderia apontar como motivos para não ler, a gente percebe que elas estão maiores quando o público é de leitores. Em outro momento, a pesquisa também traz dados de que os mais jovens leem mais do que os mais velhos. Então toda essa questão de redes sociais, a nova geração não lê, até onde de fato isso está acontecendo mesmo ou a gente está fazendo uma leitura um pouco enviesada. Eu sei que sim, o uso de redes sociais compete com o tempo de leitura, mas não é por isso que as pessoas têm deixado simplesmente de ler. A gente tem que investigar isso um pouquinho mais a fundo. Acredito sim que as redes sociais têm um papel fundamental entre os não leitores, mas no grupo de leitores a gente percebe que eles também usam redes sociais e até um pouco mais do que os leitores, do que os não leitores. Quando se relaciona então o gosto da leitura com a idade de quem lê, a gente percebe então que o público mais jovem parece gostar muito mais de ler do que o público mais velho, em que vai subindo a proporção das pessoas que não gostam de ler. A pesquisa também traz a origem do interesse pela literatura e, pasmem, em primeiro lugar, porque viu filmes baseados em livros ou histórias de autores, seguido ali bem na cola por causa da indicação da escola de um professor ou professora. Aqui a gente vê a importância da escola nesse processo de formação de leitores no país. E aí diz aqui, a sua escola ela foi importante na sua formação como leitor? A sua escola promove a leitura? Ou não. E um dado muito interessante da pesquisa é ver que o livro mais marcante é de longe, com 485 pessoas citando esse livro, a Bíblia. Você vê que o segundo colocado aqui foi citado por 59 pessoas, ou seja, um pouco mais de 10% que o primeiro colocado. Então as pessoas leem bastante a Bíblia. O segundo aqui é o Pequeno Príncipe. Quem já leu o Pequeno Príncipe aí? E entre os autores mais conhecidos, o primeiríssimo, Machado de Assis. Depois Monteiro Lobato e Maurício de Souza. E quando a gente olha na página seguinte dessa pesquisa, quais são os autores que as pessoas mais gostam, continua sendo Machado de Assis, Monteiro Lobato, Maurício de Souza, com algumas diferenças a partir daí. Eu não sei dizer qual é o meu autor favorito. E, de fato, muitas pessoas não responderam essa pergunta porque também não sabem dizer. Então aqui a gente tem apenas pessoas que souberam dizer qual era o autor favorito delas. De toda forma, diversos autores que eu gosto muito estão nessas listas. Por fim, uma pergunta que em 2024 fizeram na pesquisa é qual o seu formato preferido para leitura. 57% livros em papel, 22% livros digitais e 21% ambos ou tanto faz. Eu fico com 57%, eu ainda prefiro livros em papel, embora de vez em quando eu uso o Kindle aí para ler uma coisinha ou outra, até por causa de acessibilidade, aquele material, ou mesmo o valor, né? Às vezes fica muito mais em conta, de fato, fazer a leitura digital, mas eu não sou fã de leitura em formato digital. Outro dado interessante que estava nessa pesquisa é sobre audiolivros. E a gente percebe aqui que houve um aumento das pessoas que leem audiolivros desde 2019. Pouco, mas houve, e eu acredito que isso tem a ver com a popularização de audiolivros ou de serviços de audiolivros, como Audible, por exemplo, aqui no Brasil. Eu mesmo, diversos livros que eu li este ano, foram audiolivros. E o motivo de escolha de audiolivros nesses casos foi, por exemplo, alguns livros que a importação saia muito mais caro do que comprar o audiobook, ou até mesmo o próprio estilo ou tema do livro, geralmente livros de autodesenvolvimento, coisas assim, que eu preferia colocar no carro, deixar tocando, porque se eu for ler um livro mesmo, eu quero ler literatura, eu quero ler ficção, ou alguma coisa específica de pesquisa, né, no mestrado, enfim, na faculdade em que eu precisei trabalhar muito, né, ler muito esse ano por causa disso. Aí não tem audiobook que salve. Bom, a pesquisa é longa, esse vídeo ficou longo, mas comenta aí quais foram os dados mais interessantes que você encontrou nessa pesquisa. Lembrando que a fonte está na descrição desse vídeo, ali você vai ter acesso a toda a apresentação em PDF,
da onde eu tirei as imagens que eu mostro nesse vídeo, inclusive. E vamos usar isso como reflexão, inclusive para que a gente possa gerar mais leitores no país, que isso não fique só notícias em vídeo ou em portais. Então, se você chegou até aqui, deixa seu like, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e tem 2 vídeos aparecendo aqui, clica naquele que você acha mais interessante e continue sua jornada aqui comigo. Obrigado por chegar até aqui e até mais!